Hoje ao meu lado, o Antônio Roberto de Menezes, que a gente vai tratar daqui para frente de Menezes, engenheiro civil, com mais de 35 anos de serviços prestados à Prefeitura de Poços de Caldas, à cidade de Poços de Caldas, e especificamente ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. Menezes, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Via Estúdio hoje. Obrigado você, Wildeu, pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você no Via Estúdio. Estamos aí para que as pessoas conheçam um pouco mais a gente, né? Bom, na verdade, Menezes, é um trabalho que você faz que é mais dedicação do que inspiração, né? Com certeza. O trabalho do demais, você fornecer água de boa qualidade para uma população da cidade do tamanho de Poços de Caldas e ter esse compromisso com a qualidade, com o fornecimento, com a não interrupção e com os investimentos, é um trabalho difícil, né, Menezes? Muito difícil, agravado, inclusive, Wildeu, pela nossa topografia. Uhum. A cidade de Poços de Caldas é uma cidade, mais de 90% da topografia dela é acidentada. Então é difícil para você, em termos de abastecimento. Você tem norma brasileira te limitando pressões máximas e mínimas. Então você tem que bombear para atender alguns bairros. Aí do outro lado você tem que quebrar a pressão, porque senão as pressões chegam arrebentando todas as torneiras. Sim. Então o fato de ser uma cidade acidentada, topograficamente falando, dificulta muito. Hoje nós estamos mais com 200 bairros, né? Pois é, Menezes, e você assumindo o Departamento Municipal de Água e Esgoto, logicamente não foi você que instalou a primeira tubulação, então você pega uma tubulação, às vezes precisa ser trocada, às vezes uma tubulação que já está na hora de ser substituída, e conviver com essa situação que eu vou chamar de situação híbrida. Exato. Entre o que é novo e o que é antigo. Exato. E como é que interliga isso tudo, Menezes? Como é que faz isso? E é complicado, eu vou te explicar por quê. Tem mais um fator complicador. Por quê? Hoje a região mais adensada da cidade, ou de trânsito mais intenso, é a região central. Uhum. Que é, por consequência, a região mais antiga da cidade, onde as redes são as mais antigas. Então qualquer interferência é bastante complicado, porque o trânsito hoje da cidade é um fator realmente complicador. Nós temos, os novos bairros já têm as tubulações tudo em PVC, sim, etc. Mas nós ainda temos aí algo em torno de 20% de toda a nossa malha, que hoje tem mais de 1.000 quilômetros de redes. 20% dela ainda em tubulação de ferro fundido, que não tem revestimento, tubulação de fibrocimento, que é um material que deixou de ser fabricado em 1985. Quando você faz uma intervenção numa tubulação dessa, obviamente, você tem que trocar toda ela, não adianta trocar trecho. Você não consegue consertar, por exemplo, um ponto que está vazando. Você tem que trocar de bolsa a bolsa, de luva a luva. Então eu diria que o Menezes passa a noite preocupado. Será que tem algum vazamento aí? Porque afinal de contas a culpa não é do Menezes, meu Deus do céu. Afinal de contas não é fácil você conviver e pegar, por exemplo, uma rede de malha de tubulação de água tratada ou de malha de rede de esgoto, que foi construída há tantos anos atrás e que hoje, logicamente, precisa de uma intervenção, mas existem prioridades, né, Menezes? Você tem que dosar entre prioridade e investimento. Com certeza, até porque a nossa capacidade de investimento hoje está muito limitada, né? Mas nos preocupa sim, chega a tirar o sono, porque a gente sabe, não só, isso aí eleva o nosso índice de perdas. Você tendo um alto índice de perdas é um fator que complica você conseguir em Brasília recursos para substituição das redes. Sim. E o que nos preocupa também, além das redes de água, as redes de esgoto. Sim. Porque as redes de esgoto nessa região, nessa parte mais antiga da cidade, são todas em manilhas de tubo cerâmico. E as bolsas são em argamassa, são rígidas. E com o passar do tempo, elas acabam provocando algum vazamento, né? E as redes de esgoto são bem mais complicadas porque elas são por gravidade, né? Nós estamos substituindo agora até um trecho aí da Rua Pernambuco, Rua Rio Grande do Sul, mas teria que fazer quase toda a região central. Tá, você falou uma coisa interessante mesmo, que me chamou a atenção e despertou para uma pergunta importante. É o seguinte, com relação a índice de perdas, qual é o índice considerável, aceitável, de índice de perda de água tratada? Hoje o índice considerado aceitável é 25%. É muito, hein? É muito.
É um muito. quarto. É um quarto. Mas um quarto da água tratada que você tem, você perde. Você perde. Em vazamentos. Existem perdas aparentes e perdas físicas. As perdas físicas são aquelas provenientes de vazamento, de extravazamento de um reservatório. Uhum. As perdas é aquela água, a perda física, é aquela água que você disponibilizou para a população e ela não recebeu e você não recebeu também. Tá. Você não vendeu. A perda aparente é aquela água que você disponibiliza para a população, ela consome e você acaba não faturando por erro de leituras de hidrômetros ultrapassados. Então nós temos esse problema aqui na cidade, em todas as cidades. Todas as cidades. Aqui em Poços, por sorte, o DEMAI conseguiu substituir nos últimos 10 anos, vamos dizer, nos últimos 8 anos, praticamente 60% do parque. Sim. Então nós estamos hoje nesse ponto, nós estamos bastante atualizados em termos de medição, mas não em termos de... Hoje já existem os hidrômetros com telemetria. Né? Você não precisa de um leiturista ir andando de casa Você em casa. Recebe os dados lá no DEMAI. Direto no DEMAI. Então Nossa, nós estamos partindo para isso. A tendência é os preços caírem e a gente conseguir logo trocar bastante, principalmente nos pontos mais longínquos, ou mais distantes, ou mais difíceis de acesso. E tem lugar também que é difícil até para o leiturista fazer o seu trabalho. Não tem dúvida. Menezes, então conta um pouco mais da história do DEMAI, já que você está lá há mais de 35 anos, é uma vida, né, dedicada e esse trabalho todo no DEMAI. Me conta como é que é o DEMAI, o que você sabe da história do DEMAI, como é que ele nasceu hoje, qual que é a perspectiva, qual que é a perspectiva inclusive de futuro do DEMAI. Na realidade eu vou completar 35 de outubro agora. Né? Tá, mas assim, praticamente vou contabilizar já. Olha, o DEMAI, eu entrei no DEMAI em 1983. A cidade tinha aproximadamente 80 mil habitantes e nós atendimos 65% da população com água com água tratada. Né? Então, nós atendimos aí coisa de 50 e poucos mil, Sim. no universo de 80 mil. Entendo. Hoje nós atendemos 100% de toda a nossa população, hoje estimada em 170 mil habitantes. É muito difícil. O DEMAI ele começou na antiga repartição de água, que ficava ali anexo àquele prédio da prefeitura da Francisco Salles. Sim. Tinha uns 8 funcionários. Não era departamento. Não era departamento, era uma repartição de água e esgoto. Depois, em 1965, na administração do prefeito Agostinho Loyola, ele criou o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Sim. Né? E a partir daí, o DEMAI vem crescendo de uma maneira vertiginosa. Né? Hoje o DEMAI, ele é superavitário? Ele é. O DEMAI é superavitário. Ele tem verba suficiente para manter funcionando e colocar valor em investimentos? Infelizmente, o que sobra para investimento não é o que a gente gostaria Sim. que fosse. Hoje a gente tem praticamente 10%, não, uns 15% da nossa arrecadação destinada a investimento. O DEMAI tem muita inadimplência, Menezes, com relação ao usuário que não paga sua conta em dia? Tinha sim, bastante. A gente tinha algo em torno de 7 ou 8 receitas, como se tivesse toda a cidade deixado de pagar por 7 meses. Né? Nossa. Então nós estamos conseguindo baixar esse número e hoje nós estamos com uma inadimplência de 2 receitas. A tendência, infelizmente, tivemos que cortar muita água porque as pessoas até têm uma ideia errada, sabe, meu Deus? Fala, a água é um dom de Deus, não está na natureza. Como é que o DEMAI nos cobra a água? Aí a gente gosta sempre de ressaltar que nós não cobramos a água, nós cobramos o trabalho de captá-la, potabilizá-la, entregar, né? Entregar na casa da pessoa e aí depois ainda recolher a água servida, Sim. que é um foco de doenças, né? Sim, claro. Afastar e agora, se Deus quiser, a partir desse ano, do ano que vem, tratar 100% dele e devolver a natureza. Pois é, mas você falou uma coisa interessante, viu, Menezes, com relação a isso. É que as pessoas talvez não entendam isso que você está dizendo mesmo, que, poxa, se a água é um bem, que é um bem público, vamos dizer assim, você encontra na natureza, mas você não vai tomar água no estado natural que ela está. Exatamente. Ela tem que ser tratada, floretada, Exatamente. tem que colocar os produtos químicos, fazer reservatórios, fazer tratamento, distribuição dessa rede, dessa malha, colocar hidrômetro e recolher o resíduo. Exatamente. Então, quer dizer, justifica-se sim. Lembrando que a água é um bem, ou melhor, vamos dizer assim, um bem da natureza. Mas finito. Finito,
e que é essencial à vida humana. Não tem. Não é um produto qualquer. Exatamente. Que você fala, eu quero ou não quero comprar, você tem que Exatamente. ter água em casa. Exatamente. Você só sente a falta da água quando ela falta em casa. Aí que a gente vê você vê a importância, importância, né? Não tem dúvida. E aí, inclusive, a nossa tarifa hoje é uma tarifa bastante acessível. Porque o pessoal pergunta, por que a DEMAI e não a estatal, por exemplo, em Poços de Caldas? O custo da nossa tarifa hoje é de 65% da estatal. Né? Então, cidades bem menores, repetir, Menezes, é quanto? 65%. Quer dizer, teoricamente, a conta de água do DEMAI custa 65% do preço das outras fornecedoras da estatal, a nível estadual, mineira, né? Pelo menos, exatamente. E nós podemos falar aqui, no caso do exemplo da Copasa, da Copasa, né? A Copasa é a estatal mineira, né? Porque se a gente for comparar com a estatal paulista, a Sabesp, a diferença ainda é maior ainda. É maior? É maior ainda. Lá é mais caro do que mais caro. Sanasa, que é a empresa de Campinas, a tarifa é 100% a nossa. Tá. O dobro. Menezes, falando sobre DEMAI, falando sobre o seu trabalho, sobre redes, eu quero falar um pouquinho sobre o Menezes também. Opa. O Menezes é pós-caldense? Pós-caldense. Nascido aqui, então? Nascido aqui. Criado aqui? Criado aqui. Só saí para estudar. Eu estudei em Alfenas. Você é engenheiro civil formado em Alfenas? Sou formado em Alfenas. Na época ainda, não era Unifenas ainda. Era a Faculdade Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas. Sim. Na época. Que se transformou depois na Unifenas. Né? E semana passada, inclusive, me tornei sexy. Sexagenário. Puxa, parabéns, Menezes. Juntos se mostra. Obrigado. E nascido, criado aqui, nunca tive, sempre fui muito agarrado, eu gosto mais de Poços de Caldas. Amo muito a minha cidade, nunca pensei em sair daqui para trabalhar. Né? Hoje, Poços de Caldas é uma cidade privilegiada. É uma cidade privilegiada. Convenhamos, né, Menezes? É verdade. É uma cidade quase que a gente pode dizer quase primeiro mundo. Se você for olhar os serviços de água, esgoto, mesmo com todas as reclamações, a parte de saúde, né? É uma cidade arborizada, esse jardim maravilhoso, essas ruas bem traçadas, né? Bem traçadas. Então é uma cidade... E principalmente essas águas sulfurosas, né, Menezes? Exatamente. Que passa a ser uma referência da cidade, né? Exatamente. Então quem nasce aqui, eu diria que não é pós-caldense, é privilegiado, Menezes. Pode-se dizer que sim. É pena que muitas pessoas que moram aqui e nascem, muitas vezes nasceram e residem aqui, não tenham essa percepção. Ô Menezes, foi bom você falar isso, sabe por quê? Eu sou pós-caldense porque a Câmara me concedeu o título, eu vim de fora. O importante não é aonde que você nasce, é onde você escolhe para viver. Então, graças a Deus, a Câmara me deu esse título que eu levo com muita honra e falo para todo mundo. E é uma coisa interessante, a gente tem referenciais. Morei em vários lugares e a gente percebe claramente que quando você mora em outros lugares, você tem uma referência. O que é Poços de Caldas e o que não é Poços de Caldas. Exatamente. Não é mesmo, Exatamente. Então a gente tem que ter orgulho mesmo de... O pós-caldense nascido aqui, aquele que foi adotado pela cidade, que é o meu caso, de dizer, eu sou pós-caldense. Uma cidade privilegiada para quem mora lá, quem mora aqui, melhor dizendo, perdão, e para quem escolheu aqui para criar sua família, para viver, criar seus filhos. Cidade diferente, né? Sem a dúvida, é diferenciada. Poços de Caldas é diferenciada. Então, Menezes, isso que é importante. Nessa conversa nossa, nós falamos sobre o DEMAI, falamos um pouquinho sobre o Menezes, o profissional. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai ficar em saio justo. Mas se para ser diretor do DEMAI, você acha que é pré-requisito ser engenheiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas eu penso que não necessariamente, mas é interessante que seja. O ideal que seja. O ideal que seja, por quê? Porque a grande, vamos dizer, a parte mais complexa do DEMAI como todo é a parte de engenharia. Sim. Então é interessante sim que o diretor seja um engenheiro. Assim como na Secretaria de Saúde, tem que ser um médico. Um médico. Exatamente. Na Secretaria de Educação, um professor. Não tenha dúvida. Sempre, porque, inclusive, eu sempre gosto de reforçar isso, que eu falo desde o dia que o Sérgio me convidou e eu aceitei. Eu aceitei por dois motivos. Primeiro, porque era o Sérgio, que era o prefeito, pessoa que eu conheço, sei do comprometimento. Vocês são colegas também, que ele também é engenheiro. Exatamente. Inclusive ele trabalhou no DEMAI. Eu sei disso. Ele trabalhou um tempo no DEMAI. E outra,
pela equipe que nós temos no DEMAI. Ah, foi bom você falar nesse assunto. Então, é por isso que eu disse que não necessariamente precisa ser engenheiro, porque a equipe que nós temos no DEMAI hoje, tanto na área administrativa, quanto na área comercial, ou na área de engenharia, são pessoas comprometidas com o trabalho, sabe, que tem aquilo quase como uma religião. Na verdade, a maioria das pessoas que estão lá não entraram hoje. Não. Estão lá faz muito tempo. Muito tempo. Outros até aposentaram, continuam lá. Exato. E o mais importante, entendem do que fazem. Sim. Então, isso é muito importante para o bom andamento do departamento. Não tenha dúvida. E que esse departamento é um departamento que dá orgulho a qualquer cidadão pós-caldense, tá? E lógico, sendo bem dirigido, bem gerenciado e com aquele cuidado do departamento ter um crescimento, logicamente que a gente fica mais tranquilo. E eu digo para vocês, o Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas hoje está entregue em boas mãos, sob uma grande gerência de um grande engenheiro, não porque é uma pessoa do nosso relacionamento de amizade, mas pela capacitação que ele tem, capacidade que ele tem técnica e tem aplicado no DEMAI. Com todas as intempéries que têm acontecido, que eventualmente acontecem, até por condições naturais ou não, acontece, por exemplo, de falta de luz ou de energia ou não, se para uma bomba de abastecimento. Recentemente nós tivemos problema até de furto de cabo de alimentação dessas bombas. Às vezes é falta de água, Menezes. Exato. Então, as pessoas também têm que ter consciência que não pode ficar lavando calçada de forma hidraulicamente, vamos dizer assim. Exatamente. Tem que varrer em vez de jogar água na calçada. Exato. Então tudo isso vai por uma consciência de um trabalho que foi feito lá atrás, bem feito, mas o cidadão também tem que entender isso. Tem que fazer a sua parte, né? Porque é preciso que ele entenda, né? Por exemplo, o DEMAI preocupa a falta de chuvas, né? Falta de chuvas é uma coisa preocupante para a gente, porque, como a gente sempre costuma dizer, o DEMAI não fabrica água. A gente apenas capta, trata e disponibiliza para a população a água que está disponibilizada pela natureza, né? Então, as pessoas precisam entender, por exemplo, no mês de julho, né, a nossa cidade está repleta de turistas, então o consumo aumenta. O consumo aumenta consideravelmente. Consideravelmente, em seguida vem a estação mais quente, a estiagem, começa a esquentar e nada de chuva, né? No setembro começa a vegetação a requerer mais água do subsolo, então diminui a vazão de nossos mananciais, mas tudo isso, como eu disse, como a gente tem lá uma equipe, como você mesmo disse, Odil, que tem o conhecimento, que já tem algum tempo ali, o comprometimento, a gente já está tomando medidas para evitar qualquer problema para a população. Então vocês perceberam aí, gente, que não é tão simples assim. Não é só pegar a água do rio, tratar e entregar para a população. Tem que ter um cuidado especial, tem que ter cuidado com o investimento, cuidado com o que se entrega, a qualidade da água que se entrega, a malha de água tratada e água de esgoto que se tem hoje na cidade, e o transtorno que é toda a intervenção que o DEMAI faz nas ruas, nas avenidas, nas praças, nas casas. Então, quer dizer, a gente tem que ter essa consideração e um pouco mais de paciência com o DEMAI às vezes, não é por questões técnicas, mas sim por questões de necessidade, né? Sem dúvida. E que realmente, às vezes as pessoas não entendem muito bem isso. Exatamente, e veja bem, eu mesmo com essa tarifa mais reduzida que nós trabalhamos, nós conseguimos não só atender toda a população, que é uma coisa que a gente não atendia 3 décadas atrás, como o fato da população ser 3 vezes a que era. E além disso, tem ainda uma reserva. Hoje, a nossa ETA 5, que é a maior estação de tratamento do sul de Minas, a gente consegue paralisar por 4 a 6 horas por dia. Sem faltar abastecimento. Então, sem faltar abastecimento. Então nós temos hoje uma reserva que ainda nos garante o abastecimento por algum tempo. Mas é tudo muito dinâmico. Os investimentos precisam acontecer, são investimentos muito caros. Geralmente, nada é barato, né? Mas os investimentos em água é bastante complicado. Tubo, abertura de vias, né, e parte energia que está agregada no custo da água. Tudo isso para a gente pesa, né, e a gente não pode esperar, não. Como dizia um palestrante, para ser ultrapassado hoje você não precisa diminuir a velocidade, não, basta manter a mesma. Tá certo. Você está até me falando um dia desse que, aliás, você deu uma entrevista um dia desse para o nosso departamento de jornalismo, dizendo que quando estragou aquela bomba, a bomba não dá nem para ter, ela é caríssima. Caríssima. Custa por volta de 5 milhões, é isso? Não, 500 mil.
Que é o conjunto, né? Aí são 4 conjuntos, sim. 2 milhões de reais. Né? Não tem como você ter isso em estoque, porque aí eu deixo de fazer outras coisas que são necessárias, que a população está precisando. Então a gente às vezes trabalha meio no risco. No limite, né? No limite. Usar o estoque do fabricante, não o estoque do DEMAI. Exatamente. Porque existe um custo de estoque. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E isso, inclusive, foi um dos fatores que nos complicou, porque o fornecedor que nos fornecia com 15 dias, por exemplo, com toda essa crise que está acontecendo, as dificuldades que estão aí na deixou economia, de ter pronta entrega. Ele não entrega mais em 15 dias, ele entrega em 60. Né? Então, isso é bastante complicado também para a gente. Legal, Menezes. Foi um prazer ter você aqui no ViaStúdio. O prazer foi todo meu, Edu. Mostrar esse trabalho bacana do DEMAI para todo mundo. E você está estamos sempre aqui à disposição no ViaStúdio na TV Poço. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edu. A TV Poço sempre como parceira mesmo, está sempre junto com a gente, mostrando o trabalho, mostrando as nossas dificuldades. Isso é muito importante. É importante que as pessoas conheçam o DEMAI, o trabalho que ele faz, para realmente valorizar a equipe que está lá, que está fazendo o máximo possível. É isso aí, vocês conheceram um pouquinho mais hoje do Menezes, que é o diretor do DEMAI, e conheceram um pouquinho mais desse departamento que é tão importante para a nossa cidade. E até o próximo ViaStúdio.